Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada nesse vídeo de pré-jogo. Bom, estúdio diferente, né? Aquele estúdio de quem tá pegando viagem, mas a gente fazendo aqui esse aquecimento para Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, um jogo que para as duas equipes tem contornos completamente diferentes. O Santos quer sair da zona de rebaixamento, quer terminar a primeira parte do Brasileirão antes da parada da FIFA fora do Z4. Para isso vai ter que vencer o Botafogo, né? E torcer contra a Vitória, Fortaleza, enfim, combinação de resultados. E o Botafogo almeja, né, terminar essa parada pelo menos entre os 6 melhores colocados do Brasileirão. Para isso, precisa vencer os 2 jogos que lhe restam. A gente tem algumas coisas em jogo que são importantes, né? E aí, é claro, em termos do Botafogo, Santos não me interessa, em termos de Botafogo. A gente já sabe que o Botafogo tem um problema, né, quando joga fora do Newton Santos. Simplesmente não conseguimos vencer. Temos uma questão aí, desde que o Renato Paiva chegou, de não conseguir vencer fora dos nossos domínios. Já vencemos? Já vencemos. E, inclusive, não fosse essa vitória, talvez o ânimo não fosse esse fazendo um pré-jogo Santos e Botafogo, né? Se não fosse aquela vitória no último minuto contra o cara bobo da Venezuela, jogando lá na Venezuela, 2-1, o Botafogo não teria se classificado. O Botafogo estaria hoje disputando a Copa Sul-Americana. Então, vencemos. Esse tabu já foi quebrado. Mas é preciso dar continuidade a isso. E mais, é preciso jogar bem. O Botafogo não só não vence, como tem dificuldades de fazer o seu jogo acontecer. Já aconteceu? Já. Contra o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi bem, jogou bem, não venceu. Eu não consigo chamar de fora de casa o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Para mim, que cresci no Maracanã, não consigo. Então nem vou considerar. É um clássico. Mas o Botafogo não jogou tão bem como a partida contra o Palmeiras, mas teve oportunidades de vencer, e não venceu. Tirando isso, jogos bem ruins, jogos bem abaixo, com pouca criatividade. Mesmo esse jogo diante do cara bobo, o Botafogo flertou com a derrota por muitos momentos. Então a gente quer quebrar um tabu hoje que é mais significante do que os 3 pontos. É vencer e convencer. A gente vem de uma classificação heróica, ou seja, o ânimo está lá em cima, mas a gente não vai ter o nosso principal jogador de 2025, que é o Igor Jesus, né? Trancando aqui para não dar bobeira, né? É o Igor Jesus. Igor Jesus poupado, Cuiabano poupado, eram 2 jogadores que vinham titulares, né? Titulares nos últimos jogos, Cuiabano pela ponta esquerda, Igor Jesus no comando de ataque. Então o Botafogo vai ter naturalmente essas 2 alterações que não estão definidas ainda. Só definido está o substituto do Igor, que vai ser o Juan Cruz. Não faz nem 10% do que o Igor Jesus faz em campo, mas é o substituto natural, vinha jogando, fez gol em Libertadores, fez gol na Copa do Brasil, então pelo menos tem feito gols. Eu não posso colocar um jogador que não fez gol. Ah, mas é o Mastriani. Ah, mas... Não, quem tem que entrar é quem está fazendo gol. Minimamente isso. Um atacante vive de gol, pelo menos o Juan Cruz tem 2, né? Então ele é o substituto natural. Agora, a questão do Igor Jesus, ok, do Cuiabano. A questão do Cuiabano ela é mais sensível, porque o Renato Paiva ele pode optar por jogar com o Alan, e aí a gente tem, como no jogo contra o Flamengo, um meio-campo mais equilibrado, né? Não significa que seja um time defensivo, tá? Até porque Marlon Freitas, Alan, Gregory são jogadores que também têm características, bom passe, características que potencializam ofensividade, tá? São jogadores com uma tendência mais defensiva, porém o Marlon Freitas é um cara que chega, o Alan tem qualidade de passe, o Marlon Freitas tem assistências para gols importantes na temporada, tá? Então não dá para dizer que são jogadores, são volantes. Esses termos estão cada vez mais restritos, né? O próprio Gregory, ele é um jogador de chegada ofensiva, quando chega bem, e é um jogador com
boa tendência defensiva, inclusive foi zagueiro no jogo contra a Universidade de Chile. Então hoje os jogadores, primeiro e segundo homens de meio campo, eles são polivalentes. Né? O Gregor é claro, mais cão de guarda, mas mesmo assim é polivalente. Agora, tem a chance de o Santiago Rodrigues jogar também. E aí a gente não sofreria tanto, porque o Santi atuando pela esquerda, o Savarino no meio, o Arthur pelo lado direito e o Juan Cruz plantado, a gente tem uma característica parecida com o Botafogo ofensivo que joga no Newton Santos. Eu confesso a vocês, prometemos, né, que íamos parar com a coisa do pegar no pé do Renato Paiva, isso aqui a gente faz as análises dos jogos, tá? E eu confesso a vocês, vai muito além de Renato Paiva ser bom, ruim, maravilhoso, tá? É a questão do elenco, né? Mas eu não gosto dessa mudança, no Newton Santos a gente joga de uma forma, fora de casa eu jogo de outra. Eu acho que a vitória não vem por isso. O Botafogo ele tem que olhar o adversário. Quem é o adversário? É o Santos. O Santos tem claras dificuldades. Hoje o Santos deve vir com o Neymar titular, porque o Neymar faz o que quer, né? Se der na telha dele 2h30 da tarde, falar assim, ó, vou jogar e quero chegar de titular, ele manda, né? Ele manda e desmanda ali. Tem o tal do Roleiser, né, que deve jogar também de titular, o Guilherme, ex-Botafogo, né? Então, o Santos tem lá o time dele, o Zé Rafael, são bons jogadores, né? O Santos veio de uma vitória contra o Vitória, no Barradão, depois tomou uma aula de futebol na quarta-feira do Red Bull Leipzig, né? Mas é outro campeonato, é outro jogo, o Santos vai querer vencer diante da sua torcida. A questão é, o Botafogo vai dar a bola para o Santos, vai deixar o Santos propor o jogo, vai deixar o Santos crescer no jogo, achar que pode vencer. Porque falando de Red Bull, Bragantino e Vasco ontem, né, o Red Bull é líder do campeonato hoje. Por quê? Pode ser ultrapassado, mas hoje o Red Bull é o líder, com um jogo a mais, ele é o líder. Porque o Red Bull em nenhum momento deixou o Vasco achar que poderia vencer. Em nenhum momento. Ele dá a bola para o Vasco, mas já está 1-0. Então o Red Bull agride, o Red Bull não abre mão da bola, não abre mão da jogada, tem um escanteio, faz o gol. O Botafogo não pode abrir mão da vitória. Não pode de jeito nenhum. E essa coisa de jogar diferente fora e dentro de casa, isso aí tem refletido nos resultados. Então o resultado vai ser diferente dentro e fora de casa. Então tomara que hoje os jogadores tenham consciência de que vão pegar um time bagunçado, de que vão pegar um time numa situação técnica muito ruim, venceu agora o Vitória, mas, enfim, o Santos é uma equipe que hoje ele está níveis abaixo do Botafogo. E uma derrota para o Santos é um banho de água fria, inclusive na possibilidade de o Botafogo terminar entre os primeiros, essa primeira parte do campeonato nacional. E, sinceramente, com o investimento que o Botafogo tem, pode ter investido errado, mas tem jogadores muito mais capazes do que a equipe do Santos, por exemplo. E aí não dá para a gente ficar empilhando resultados ruins contra equipes ruins. Isso quase atrapalhou o nosso segundo semestre, né? Quase atrapalhou o nosso segundo semestre. A gente não pode deixar que o Botafogo simplesmente abra mão do Campeonato Brasileiro por conta das Copas. Já falei, acho que esse é o ano das Copas, não temos elenco para brigar por título brasileiro, mas as coisas podem acontecer se você ficar no bloco da frente. A questão é você estar colado no bloco da frente. E não dá para o Botafogo ficar atrás do Fluminense. Não dá para o Botafogo ficar atrás do Ceará. Não dá para o Botafogo ficar atrás do Bragantino. Me desculpa. Não consigo conceber isso. Eu acho que internamente isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido. Mas tem um Mundial daqui a 15 dias. Gente, cá para nós, né? Cá para nós. Tem que focar, tem que pisar no chão. Pé no chão, focar no Brasileirão, focar na Libertadores, Copa do Brasil, que é onde a gente sabe que dá para ganhar. O Mundial é honrar a camisa do Botafogo. Se vai ganhar, se vai empatar um jogo, se vai terminar com 4 pontos e na sorte, isso aí é outra história. Isso aí a gente deixa para se preocupar depois. Mas o Campeonato Mundial é muito mais a história do Botafogo. Falei isso, né, ontem. O Botafogo é um dos clubes do século. Em 2000 não, é no século XX. Tá? Inclusive esses times aí, PSG, o Botafogo
já bateu nesses times, Atlético de Madrid, PSG, Real Madrid, Barcelona. Então, o Botafogo é, pela FIFA, um dos grandes clubes do século. E nesse século XXI, em que a gente esteve fedendo a peixe, como dizia o antigo Jorge Nunes, né? O Botafogo estava fedendo a peixe no século XXI, e aí teve uma injeção de ânimo, né, com a SAF, e hoje o que conta é o seguinte: primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, quem tá lá? Botafogo. Pô, o Botafogo tá lá. A primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Ótimo. Isso vale muito. E é jogar com dignidade. Agora, abrir mão de um jogo no Brasileirão por conta da estreia no Mundial, eu acho que é jogo a jogo, tem que focar no palpável, tá? Tem que focar no palpável. Então, Igor Jesus sentiu a fadiga, ok, a gente poupa para quem sabe ter contra o Ceará, né? Cuiabano sentiu, tem o Santi Rodrigues, o Savarino joga por ali, pode colocar o Alan de meia, tal, tem o Nathan Fernandes, ok, beleza. Mas a gente precisa olhar para o Brasileirão e não como algo distante. Tem que olhar para o Brasileirão, de 3 em 3 pontos, o Botafogo pode chegar e grudar lá nos líderes. É isso. Então, pós-jogo aqui no GG, claro, né? Sempre. Não vai ser imediatamente após o jogo, mas pós-jogo aqui, Santos e Botafogo, e eu espero, Deus queira, que com uma vitória para alegrar o nosso domingo e preparar a nossa quarta-feira. Beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui!